E aí pessoal, tudo bem? Bora aí dar sequência no nosso projeto, lá na nossa aplicação, finalizar aquela primeira tela, ok? E aí, para a aula de hoje, a gente vai basicamente fazer a parte de estilização, né? Deixa eu abrir aqui o meu projeto para a gente relembrar como é que ele tá. Enquanto ele está abrindo ali, deixa eu copiar aqui o caminho do projeto. Vou dar aqui um copy path. Esperar ele abrir aqui para mim. Beleza, já abriu. E aí aqui eu vou dar, né, o caminho para eu poder acessar lá a pasta. E vou dar aqui um Expo Start, beleza? Para ele poder gerar para mim o, o nosso servidorzinho, tá? E aí, agora que ele gerou o nosso servidor aqui, eu consigo vir e escanear o meu QR Code, tá? Então, deixa eu escanear aqui o meu QR Code. Deixa eu escanear ele aqui. Beleza, está escaneando o meu QR Code. Ele daqui a pouco já vai renderizar aqui para mim no espelhamento. Vou guardar só uns segundinhos aí. E aí ele já deve aparecer ali já pra gente, tá? Enquanto ele vai renderizando aqui no meu dispositivo, já vamos, ó, 15%, 40%, beleza? Já vamos aqui, ó, ajustando a nossa aplicação, tá? Então, da última aula até agora, o que a gente precisa alterar, né? A primeira coisa que a gente precisa alterar, tá vendo que ele tá dando aqui, ó, um erro daquela chave, que eu tô passando aqui, ó, a chave como name, tá? E aí vamos corrigir isso daqui, porque esse name que tá aqui, ele não reconhece só o nosso name, né? Para ele reconhecer certinho aqui, eu preciso passar da mesma forma que eu passei aqui, ó. Eu teria que passar person.name, .first, por exemplo, ou .last. Porém, nós teríamos o problema que, dependendo aqui dos dados que vierem para a gente, pode ser que esses dados se repitam, né? E aí não seria bacana porque a gente iria quebrar a nossa unicidade aí das informações para essa aqui, né? O que prejudicaria na performance do React. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou abrir aqui, ó, sabe essa URL que a gente está puxando os dados? Eu vou copiar ela aqui, vou abrir ela no navegador, só para a gente poder verificar o que tem lá no navegador, que a gente consegue, que a gente consegue puxar, beleza? Então eu vou colocar a URL aqui. Opa, deu algum erro, deixa eu ver o que ele deu aqui. Alguma coisa errada. Ah, agora carregou. Acho que foi algum probleminha lá no servidor da API, mas agora ele carregou quando eu dei um refresh na página. Então tá, galera, ó. Esses daqui são os dados que ele está retornando aqui pra gente, ó. E aí a gente pode tentar identificar aqui algum dado que a gente saiba que não vai se repetir para nenhum dos nossos usuários, beleza? Por exemplo, a gente já sabe que gênero não pode ser, porque ele vai se repetir. A questão dos nomes aqui pode ser que se repita também, né? O número da casa, a rua, essas coisas também pode ser que se repita. Mas se a gente for olhando aqui, ó, existe aqui, principalmente nessa parte aqui, ó, de login, a gente pode pegar alguma dessas informações aqui, ó, que a gente sabe, né, que um login ele vai ser o único para cada um dos nossos usuários, beleza? Então, o que eu poderia pegar aqui, ó? Poderia pegar esse UUID, né? Porque geralmente isso daqui é uma chave que ele gera, que é única para cada um dos usuários, então essa chave nunca vai se repetir para ninguém. Username, na maioria das vezes também, é um dado que não se repete para ninguém. Aí aqui ele tem outras criptografias, né? Criptografia em MD5, em SSH e assim por diante, beleza? E aí, pensando aqui nos dados que nós temos, eu vou preferir pegar esse carinha aqui, ó. UUID, beleza? UUID aí, para ser a chave do meu array lá,
porque eu sei que esse carinha aqui ele nunca vai se repetir para os meus usuários. Então eu vou definir ele como sendo a chave do meu array, beleza? Então, ó, é o UID que está dentro aqui, ó, da minha login, beleza? E aí a gente vai pegar esse dado e vai colocar ele para que ele possa sumir esse errozinho aqui, ó, de chave repetida, beleza? Ou de chave não encontrada, dependendo do que a gente passar. Então, bora voltar aqui, ó, tá vendo onde a gente está aqui com name na key? Então a gente vai alterar aqui, ó. A gente vai colocar que a gente quer login, certo? Que ele está lá dentro de login. Opa, vamos voltar aqui, Ctrl Z, ele completou para mim, sem eu pedir. Login. Login.uuid, beleza? Porém, aí a gente precisa se recordar que essa informação aqui, ó, login.uuid, ela está dentro do nosso person, do nosso objeto person aqui, ó, ok? Então a gente tem que colocar aqui também ele, ó, person. Agora a gente está pegando o person, de dentro do person estamos acessando o login e de dentro do login estamos acessando esse atributo aqui, que é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês lá no nosso arquivo do JSON que a gente está consumindo da internet. Beleza, galera? E aí ele já recarregou aqui para mim, já sumiu aquele erro. Ele está aparecendo aqui mais nomes do que o necessário, deve ser algum bugzinho de renderização. Eu vou só dar um refresh aqui na minha aplicação, ó, chacoalho o celular, dou aqui um reload, ele vai recarregar aqui, ó, beleza, perfeito. Vocês perceberam que aqui, ó, quando eu dei um refresh, ele apareceu um textozinho aqui bem rápido, né? Que é aquele textozinho que estava dizendo carregando os dados, né? A gente pode pôr até aqui, ó, carregando os dados, aguarde, por favor. Beleza? E aí essa mensagem aparece lá para o nosso usuário quando os dados não tiverem carregado aqui ainda. Então tá, já consertamos aqui o nosso problema para finalizar aqui nessa renderização dessa lista. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos aqui colocar a imagem, né, para a gente se basear. Deixa eu abrir aqui aquela imagem que a gente tem aqui, ó, para se basear, aquele mockup. SN mockup. Então, ó, se baseando nesse mockup aqui, ó, a gente já tem o nome das pessoas, perfeito? Agora vamos colocar aqui também, ó, essa fotinha, né, esse íconezinho da foto, para a gente poder começar a estilizar a nossa aplicação, beleza? Então, a gente vai colocar essa fotinha aí e depois a gente estiliza ela, certo? Deixa eu fechar isso daqui. Bom, como é que a gente utiliza, como é que a gente trabalha, né, para colocar uma imagem dentro de um componente do React Native, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender é que aqui é diferente, né? A gente já viu que aqui a gente está usando view, a gente está usando text e assim por diante, certo? E agora a gente vai estar utilizando qual elemento? A gente vai estar utilizando um elemento que lá no React comum ele é o IMG, aqui no React Native ele se chama image, tá? Funciona quase da mesma forma, só que esse image aqui ele é um pouquinho, tem algumas propriedades diferentes. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, é importar o componente que a gente deseja usar. Então, vou importar ele aqui, ó, image. Perfeito. Estou aqui, ó, fazendo a importação do meu image e agora eu posso utilizar ele aqui dentro, né, do meu componente aqui também dentro do meu projeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou querer que ele seja renderizado, né, junto aqui com o nome da minha pessoa, né? Então, ele vai ter que ser renderizado aqui, ó, conforme ele for percorrendo o meu map. Por que isso? Ó, vamos dar uma olhada de novo lá naquele arquivo JSON nosso. Ó, aqui nesse arquivo JSON que a gente está consumindo os dados, ele tem aqui nome, endereço, CPF, gênero e assim por diante. E ele tem essa partezinha aqui, ó, que são as pictures. Tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra gente visualizar melhor. Tá vendo aqui? A gente tem aqui as nossas pictures, beleza?
E essas pictures, elas têm aqui o seu tamanho grande, né, largo, large, medium, e esse outro tamanho aqui que é o thumbnail, que seria um tamanho um pouquinho menor. Tá? Se a gente clicar aqui, ó, vou clicar, por exemplo, aqui no link para a gente visualizar. Ó. Então ele trouxe a fotinha desse meu carinha aqui. Ó. Então quem é essa pessoa aqui? Essa pessoa é o Vili Lopes, beleza? Então ele trouxe aqui a foto do Vili Lopes no tamanho 128 por 128. Se eu clico aqui, ó, na outra fotinha aqui, por exemplo, ó, ele traz a mesma foto, né, daquela pessoa no tamanho 48 por 48 e assim por diante para cada um dos nossos usuários. Ó, esse usuário aqui é, deixa eu ver, Adônilo da Luz. Então vamos ver aqui a foto do Adônilo da Luz, ó. Percebem? Já é uma foto diferente. Legal? Então, para a gente pegar esse dado dessas fotos aqui, dessas imagens, a gente tem que percorrer, né? A gente tem que aproveitar e percorrer dentro desse map aqui, ó, porque esse map aqui é quem está percorrendo aquela nossa lista, entenderam? E aí, para a gente poder fazer a adição dessa imagem, aqui dentro do meu return, né, que é o que está sendo renderizado em tela, eu vou colocar também a minha imagem, tá? Nesse meu cenário aqui, ó, eu estou colocando o return e direto o meu elemento text aqui, porque eu só tenho um elemento text, um único elemento, independente se é text ou qualquer outro, só tenho um elemento sendo renderizado. Mas ele funciona igual lá no React. Aí vocês lembram como é que funciona lá no React? A gente vem aqui, ó, coloca os parênteses para dar uma quebra de linha, ficar mais claro a nossa indentação, né? Então vou fechar aqui os meus parênteses também, ó. Cadê? Fechei aqui meus parênteses, referente ao meu return. E aqui eu vou colocar, além do meu text que já está, vou colocar a minha tag, né? O meu componente chamado image. Beleza? E aí esse meu componente chamado image, o que ele está esperando aqui, ó? Ele está esperando, por exemplo, lá no HTML e no HTML e no React, a gente passa aqui para o elemento de imagem uma propriedade chamada img, ou desculpa, src, né? src. E aí aqui dentro a gente coloca o caminho da nossa imagem, certo? Nesse caso aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque a gente não vai utilizar essa propriedade chamada src. A gente vai utilizar a propriedade chamada source. Legal? E basicamente a mesma coisa, né? Lá no HTML e no React, basicamente src é a abreviação de source. Só mudou essa pequena diferença. E a gente vai colocar aqui, ó, que ela é igual ao que? Ela vai ser igual, galera, vamos rever o nosso JSON. Ela vai ser igual aqui, ó, a esse caminho. Opa, cliquei sem querer. Vai ser igual a esse caminho que está aqui, né? Então a gente vai ter que acessar aqui. Vamos pegar o thumbnail, que eu acho que é o tamanhozinho menor, e aí ele vai se encaixar melhor aqui dentro da nossa lista, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, essa imagem thumbnail, que está dentro de picture, que por sua vez está dentro daquele nosso array, beleza? Aí vocês têm que sempre observar o JSON de vocês aqui, ó. Se de repente eu quisesse acessar uma informação aqui, ó, se eu quisesse acessar, por exemplo, o number, beleza? Então eu teria que acessar o number, que está dentro de street, que está dentro de location, que aí, por sua vez, está dentro do array. Legal? Então vocês têm que ficar atento nessa questão aqui desses acessos dos nossos dados, tá? Pra gente, como é que vai ficar aqui, ó? Eu percorro, né? Eu percorro o meu dado de que maneira? Eu estou vindo aqui, ó, com o meu map e estou percorrendo o meu dado. Então, esse map aqui que ele está me retornando aqui, ó, esse person, se vocês repararem, ele é JavaScript, né? Tanto é que todas as vezes que a gente teve que usar ele aqui, ó, a gente teve que colocar entre chaves, certo? E aqui não vai ser diferente. Então, a gente vai ter que colocar entre chaves aqui também. Qual é a diferença, galera? É que aqui a gente vai ter que utilizar duas chaves, tá? Por que duas chaves? Porque, basicamente, a gente vai colocar uma chave que é para informar que é um objeto, beleza? Essa primeira chave aqui é para informar que é um objeto, e essa segunda é para dizer que é JavaScript. Então a gente vai colocar duas chaves, e aí dentro dessas duas chaves, a gente vai pôr aqui, ó, o comandinho que é padrão, URI,
Beleza? Padrão porque a gente está pegando lá da web, da internet, tá? Mas se de repente eu estivesse pegando, fazendo a importação da minha imagem, eu estou com a minha imagem dentro de uma pastinha no meu projeto, aí eu faço a importação dela e aí eu coloco, né, faço a importação dela que vai estar dentro de uma variável e aí dentro dessa variável eu colocaria ela aqui dentro ao invés de passar a minha URI, certo? Mas como a gente está pegando o dado da internet, ou se eu estivesse pegando, ao invés de pegar da internet, eu estivesse pegando de um banco de dados local também, seria da mesma maneira, beleza? A gente joga aqui a nossa URI, e aqui na nossa URI, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar aquele caminho que a gente está utilizando, né, para acessar a minha imagem. Então, qual é o caminho? É person ponto picture, deixa eu só rever aqui o meu JSON, isso, ponto picture, ponto thumbnail, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, person, ponto picture, ponto, deixa eu copiar porque vai que eu digito alguma letra errada, então deixa eu dar aqui um Ctrl C, e deixa eu voltar aqui e dar um Ctrl V. Aí, ó, thumbnail, certo? E aí, quando ele está reclamando aqui de alguma coisa, vamos observar o que ele está reclamando. Eu vou salvar para ele gerar o erro e eu ver o que ele está reclamando. Ah, beleza, beleza. Então aqui, ó, o que ele está reclamando? Ele está reclamando que eu estou tentando renderizar dois elementos, né, adjacentes. E aí a gente já viu isso lá desde o React que não pode, né? Eu precisaria aqui, ó, utilizar lá o nosso React Fragment, por exemplo, né? Então eu precisaria vir aqui, ó, e colocar aqui o meu React Fragment, por exemplo, tá? Para quê? Para eu cercar, né, esses meus dois elementos aqui. Deixa eu só arrumar minha indentação. Opa, só arrumar minha indentação aqui, ó, para eu cercar esses meus dois elementos e eles poderem aqui, né, fazer parte de um único dado, beleza? Ah, e aí aqui ele veio aqui, ó, reclamando de uma outra situação, galera. Deixa eu mostrar para vocês o que ele está reclamando aqui, ó. Ó, ele voltou a reclamar do quê? Ele voltou a reclamar aqui, ó, que a gente precisa, né, ó, então, cada filho de uma lista deve ter uma chave única com a props key, né, com a propriedade de chave lá. Aí você deve olhar o teu código e deve falar, ah, mas eu estou passando aqui, ó, aqui a minha chave única com a propriedade de key aqui. Beleza, só que isso estava funcionando enquanto a gente só estava renderizando o nosso componente text, tá? A partir do momento que a gente colocou aqui, ó, esse carinha em volta, é ele que está sendo renderizado, né? Agora a gente não está mais renderizando image e text, quer dizer, a gente ainda está renderizando ele, mas essa propriedade de key aqui, ó, tem que ir para o item py, que seria esse elemento daqui de cima, tá? Então vamos copiar ele daqui, ó, vou recortar na verdade, ó, vou recortar ele daqui do meu text e vou colar ele aqui dentro. Ctrl V, tá? E aí o que ele está reclamando aqui, ó? Ele está reclamando do seguinte, que quando a gente tem aqui somente um dado do tipo fragment, eu não posso colocar propriedade nele, tá? Porque o fragment ele serviria só para a gente. Eu não poderia colocar classe de formatação CSS, nem colocar nenhum tipo de props nele. Então, o nosso elemento, quando a gente passa aqui, ó, somente um fragment, é só para cercar os dados que estão aqui dentro e eles poderem ser renderizados. Se eu quero passar algum tipo de propriedade para ele aqui, não pode ser com um fragment, tá? Aí se fosse lá no React comum, eu teria que criar aqui como se fosse uma div, e aqui no React Native a gente já sabe que a alternativa à div é a nossa view, beleza? E agora sim, ó, eu só tenho que fechar a view aqui embaixo, né? Então eu abri view lá em cima e fecho view aqui embaixo, beleza? Salvei, ele já renderizou para mim, já sumiu aquele erro, né? Aquele erro na verdade não, aquele warning que ele estava aparecendo aqui embaixo em amarelinho, por conta dessa situação que eu falei para vocês, tá? Então a gente colocou aqui, ó, cercando ele como uma view, porque a gente precisava utilizar essa propriedade aqui dentro dele para a questão performática do React. Legal? Bom, feito isso, nossa imagem ainda não está aparecendo, ainda não está sendo exibida aqui dentro do nosso
layout, né, da nossa aplicação. Por quê, turma? Pelo seguinte, no React Native, não basta a gente colocar a tag aqui, o elemento de image, tá? Além disso daqui, a gente precisa dizer o tamanho que essa imagem vai conter, que ela vai estar tendo ali um determinado tamanho, né? Que tamanho ela vai ocupar. Entenderam? Então, aqui para a gente poder renderizar a nossa imagem, a gente precisa fazer uma formatação CSS, tá? Basicamente de código mesmo, acho que é só isso que a gente precisa fazer de código aqui do React, React Native, né? Agora a única coisa que a gente vai fazer é formatação, estilização do CSS, ok? Se de repente a gente precisar alterar alguma coisa aqui para se ajustar melhor ao nosso layout que a gente tem aqui como exemplo aqui, ó, aí a gente altera alguma coisa, mas acredito que por enquanto seja só isso. E agora vamos estilizar para a gente poder fazer com que tudo isso funcione adequadamente, tá? Como é que a gente vai fazer essa estilização? Da seguinte forma, ó. Deixa só eu arrumar aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor. Estou dentro do meu People List, tá renderizando aqui, beleza. Eu tenho aqui o meu primeiro return que exibe isso daqui. Fechou. Então aqui, ó, eu posso criar aqui em cima, tá? Eu posso criar aqui em cima a minha estilização. Eu posso criar ela aqui dentro da minha function também, ó. Não teria problema, tá? Eu posso criar ela aqui embaixo, depois da minha function, tá? Eu só não posso criar ela dentro dos meus... Quer dizer, eu até poderia também, mas eu acho que ia ficar muita salada de fruta, digamos assim, né? Porque para a gente criar estilização, a gente cria, né? A gente já viu lá que uma das maneiras da gente criar, igual lá no React, tá? A gente pode criar com estilização em linha, a gente pode criar uma variável e nessa variável criar a estilização e passar nessa estilização para o nosso elemento. E também nós podemos criar um arquivo CSS à parte, tá? Mas aqui vamos criar desse jeito aqui, ó. Então eu vou preferir criar aqui embaixo, beleza? Da mesma forma que a gente... Vamos abrir aqui, ó, para eu poder mostrar para vocês. Cadê? Ó, as mensagens chegando. Ó. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, o meu header. Abrir aqui meu header. A gente já até fez aqui, ó, uma estilização com o header, né? Vai ser exatamente igual, tá? Por que que vai ser desse jeito aqui? Eu prefiro fazer desse jeito aqui, porque eu acredito, né, pelas questões que eu já havia comentado com vocês, que o próprio React Native ele nos orienta a criar assim, e também por uma questão de não só de performance, como ele menciona, mas também de organização do nosso código, tá? Então a gente vai fazer basicamente isso daqui, ó, criar uma variável chamada estilo, e dentro dessa variável chamada estilo, criar os estilos para cada um dos nossos elementos que a gente queira personalizar. Tá? Então vou criar aqui, ó, const, voltei para dentro do meu people list, beleza? Vou chamar aqui, ó, de const style, tá? Aí esse meu const style aqui, eu vou dizer que ele é igual a uma biblioteca de estilização do React Native, que é a style sheet, que nem a gente fez aqui no header, ó. E aí eu preciso fazer a importação desse carinha também. Então eu vou vir aqui em cima e já vou importar ele, ó. Style sheet, beleza? Fiz a importação dele aqui em cima. E agora eu posso fazer o uso dele aqui embaixo. Style sheet. Não que eu precisasse lá em cima digitar, né? A gente sabe que a IDE já facilita pra gente. A gente digita um pouquinho, dá o Enter, ele já traz essa importação automática. Às vezes falha, mas na maioria das vezes funciona bem, beleza? Mas eu vou só para eu mostrar para vocês que a gente precisa, né, obrigatoriamente fazer isso daí. Eu vou utilizar aquele método lá, create. Aí aqui dentro, né, do meu método create, eu vou colocar os meus estilos, né, o que eu vou querer personalizar, tudo certinho, tudo bonitinho. Legal? Então eu vou criar aqui, primeiro eu vou já jogar aqui a minha imagem aqui, para ela poder aparecer aqui bonitinho. Eu já vou jogar aqui a imagem para que ela fique visível pra gente, só para a gente testar se deu certo, né? Então eu vou criar aqui, ó, vou chamar de foto, tudo bem? É como se eu estivesse criando uma classe, tá? Criei a minha classe foto, basicamente, vamos dizer assim.
E aí aqui eu vou passar aqui só um width para a gente visualizar se ele está funcionando lá. Então vou colocar aqui ó, um width de 50, beleza? E aí agora essa minha propriedade aqui, ó, foto que está dentro de style, eu preciso passar aqui, né, para minha tag image. É como se eu tivesse criado uma classe no CSS. Agora eu preciso atribuir essa classe a um elemento, tá? Então, tanto faz, eu poderia criar ele aqui, ó, depois de source, poderia criar ele depois de source, ou antes de source também, não faria diferença alguma, beleza? Mas eu vou criar ele aqui depois aqui, ó. Então, como é que a gente cria? A gente vai chamar aqui uma propriedade chamada style, beleza? Isso daqui é uma propriedade mesmo, como se fosse a source, como se fosse aqui. É uma propriedade chamada style. E aqui a gente vai dizer que essa propriedade style, ela é igual a quê? Ela é igual ao nosso dado que a gente criou aqui embaixo, ó. Que é esse daqui que a gente criou aqui embaixo, ó. Então a gente vai ter que acessar, vou colocar até no plural só para não confundir, ó. Colocar styles no plural, beleza? Então a gente vai acessar aqui a styles.photo, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, styles.photo. Vamos ver se isso deu certo. Ainda não. Deixa eu ver o porquê. Image, picture.thumbnail, styles.photo, foto.width de 50. Deixa eu continuar passando aqui algumas propriedades, porque aí pode ser que ele ajuste, tá? Ah, tem uma outra propriedade que também esqueci aqui, que é Aspect Ratio, beleza? O que essa Aspect Ratio aqui, ela representa, galera? Ela representa o seguinte, é o quanto o React Native, né, no caso, ele vai ser permitido de fazer a distorção da nossa imagem para que ela possa se ajustar dentro de um determinado espaço. Quer ver? Ó, deixa eu demonstrar para vocês aqui. Ó. Agora funcionou, era essa propriedadezinha que estava faltando aqui. Ó. Agora funcionou ali, né? Já apareceu a nossa imagem. Então, o que, que significa esse Aspect Ratio aqui? Significa o seguinte, tá vendo aqui que eu coloquei a minha width de 50 pixels, né, de 50 aqui, minha width? O que, que vai acontecer? Quando a gente passa esse aspect ratio aqui como 1, significa que a gente está dizendo mais ou menos assim para o React Native que nós não autorizamos que ele distorça a nossa imagem para caber dentro desses 50 pixels aqui, ó, desses 50 de width que a gente colocou aqui. Tá? Vou colocar, por exemplo, 250 aqui, ó, só para a gente visualizar. Ó. Coloquei 250, salvei. Percebem que aqui, ó, ele aumentou a imagem, né? Ela ficou distorcida. Por quê? Porque a gente pegou a imagem pequena, né? A gente pegou aqui a imagem que estava lá dentro do thumbnail, tá? Ela é pequenininha e aí ele esticou. Só que quando a gente diz aqui, ó, que essa propriedade de aspect ratio comum aqui, a gente está dizendo o quê? Olha, React Native, você vai precisar colocar essa imagem dentro desse tamanho que eu defini aqui, só que você não vai esticar ela desproporcionalmente, beleza? Não é que ele não vai esticar, que nem eu tinha comentado com vocês, né? Que ele vai permanecer sempre com a imagem do tamanho certo lá de 48 por 48. Mas sim, esse aspect ratio significa que ele vai crescer proporcionalmente. Então, se a imagem é 48 por 48 e eu tenho aqui um width, que é a largura de 250 pixels, e um height, que é a altura, se eu limito aqui o meu height, por exemplo, em uma determinada altura, o que, que vai acontecer? Ele não vai crescer mais um lado do que o outro e esticar desproporcionalmente essa minha imagem. Ele vai fazer com que a minha imagem seja esticada mantendo as suas proporções, né? Se era de 48 por 48, agora ela virou 250 por 250, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, um height de 60 pixels, por exemplo, ó, e salvo, percebam que, ó, ele não colocou a largura dela em 250 e a altura em 60, né? Ele reduziu ela todo mundo para 60, beleza? É isso que quer dizer essa propriedade aqui, perfeito? Bom,
Isso daqui era só para eu exemplificar para vocês. Só para a gente visualizar aqui, ó, se eu quisesse, se eu colocasse aqui, ó, a propriedade, por exemplo, como 0 não, como 2, se não me engano é 2. Ah lá, ó, coloquei ela como 2, por exemplo, ó. Aí percebam, né, que ele já distorceu a minha imagem aqui um pouco, ó. O que aconteceu? Ele já não manteve aquelas proporções, né? Então, o 1 mantém as proporções e o 2 ele estica de acordo com a largura e a altura que foi passado aqui. Beleza? Então, de largura está com 250, de altura está com 60. Se eu deixo aqui meu aspect ratio como 1, ele mantém as proporções. Tá? Acho que deu para vocês entenderem isso daqui, né? Então, era só para eu exemplificar, vou remover isso daqui, tá? Vou colocar aqui esse meu width colocar como 50 mesmo, por enquanto, depois a gente vai ajustar isso daqui melhor, beleza? Então, a imagem já está aparecendo, legal. O que a gente precisa fazer agora, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso mockup. Vamos criar aqui ó, essa espécie aqui de um itemzinho, né? Colocando espaçamento, colocando uma borda, um nome com a letra um pouquinho maior, um item ao lado do outro e assim por diante, tá? Vamos estilizar mesmo, né? Porque é só essa parte de estilização que nos falta aí. Então, além do foto, beleza? E aí aqui, ó, reparem que eu não finalizo as minhas linhas com ponto e vírgula. É com vírgula só, porque eu estou dentro de um objeto JavaScript, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um background para essa nossa linha aqui. Eu vou chamar ela de container. Beleza? E para esse container, eu vou colocar aqui uma determinada cor de background, ó. Vou colocar aqui um background color. Percebam que também aqui, ó, não é separado com hífen, né, como é lá no CSS comum. Aqui é camel case, tá? E aí eu vou colocar aqui uma cor. E aí a cor vocês podem estilizar da maneira que vocês preferirem, beleza, galera? Essa questão de cor aí é indiferente, tá? Pode pôr aí como... Opa, quase que eu coloco ponto e vírgula. Essa cor aí vocês podem colocar da maneira que vocês acharem melhor. E agora que eu criei essa minha classe container, eu preciso dizer quem vai fazer o uso dela, né? Então, quem vai fazer o uso dessa minha classe container é a minha view aqui, ó. Ok? Então, aqui para minha view, eu vou colocar aqui, ó, style, que é a minha propriedade, é igual a styles.container, que é o meu objeto que eu criei lá embaixo. Ó, já deu uma leve diferença aqui, né, por conta da cor que eu coloquei, mas se a gente altera aqui a cor, por exemplo, ó, colocar essa cor aqui, por exemplo, ó, aí ele já dá uma diferença maior, beleza? Legal. Além disso, deixa eu ajustar aqui também já o tamanho dessa fonte, tá? Então vou ajustar aqui o tamanho dessa fonte no meu CSS aqui embaixo de novo, ó. Vou criar uma propriedade que eu vou chamar ela de text, vai. Text. E aí o meu text eu vou dizer que ele vai ter um font size de aproximadamente 20, acho que é um tamanho bom. Vamos ver. Eu tenho que colocar aqui em cima também, né? Aqui no text eu tenho que colocar, né? Meu style é igual a styles.text. Vamos ver. 20 está um tamanho que beleza, vai. Porque depois ele vai ficar aqui de lado, né? Então deixa assim por enquanto. O que mais dá para eu personalizar aqui? Vou colocar aqui... deixa eu ver o que dá para eu pôr aqui ainda. Sei lá, vamos deixar um ao lado do outro aqui, tá? Então, aqui para ele ficar um ao lado do outro, o que a gente vai precisar fazer, galera? A gente vai precisar utilizar a propriedade de Flexbox, beleza? E essa propriedade de Flexbox, ela tem alguns itens interessantes, tá? Quais são os itens interessantes que nós temos ali? Eu já tinha comentado com vocês sobre um joguinho lá que é o FlexFrog, onde dá para vocês aprenderem bastante sobre Flexbox e tal. E aqui a gente vai estar utilizando eles, porém, para eu ficar abordando todas as propriedades aqui uma a uma vai ser um pouco mais complicado. Mas enfim, dá para a gente ir aprendendo aqui conforme a gente for utilizando, tá? O que eu vou fazer aqui, turma?
vou fazer o seguinte, ó. Aqui para esse meu container, deixa eu ver se é para o container mesmo. Acredito que seja para o container. Vamos testar aqui. A gente vai colocar aqui, vou aumentar a altura dele um pouco, tá? Vou colocar aqui, ó, um height de mais ou menos uns 80 pixels. Deixa só meu telefone reconectar aqui no computador, para ele poder espelhar aqui de novo pra gente, tá? Aí, beleza. Coloquei aqui uns 80 pixels de altura. Deixa eu ver se ele aplicou. Deixa eu colocar uns 280, exagerar só para ver se ele... Beleza, aplicou. Então vou deixar como 80 mesmo. Vou colocar aqui também, ó, um border... Colocar algumas bordas aqui, tá? Colocar aqui, por exemplo, um border bottom color, com uma determinada cor aqui. Vou colocar uma cor só para a gente poder visualizar a borda na parte de baixo, ó. Deixa ele renderizar. Acho que ele não renderizou ainda. Vamos ver a outra propriedade, que é o border width. Acho que ele só funciona em conjunto, né? Então, vou colocar aqui um border width de 1, por exemplo. Agora funcionou, agora aplicou certinho. Beleza? Essas propriedades aqui, turma, elas são propriedades lá do nosso HTML, mas vocês perceberam que, por exemplo, aqui no React Native, né, para que uma funcione, a gente precisa trabalhar em conjunto, beleza? Que nem aqui, por exemplo, não adiantou só eu passar o width, eu tinha que passar também um aspect ratio. Aqui não adiantou só eu passar o border color, eu tinha que passar também o border bottom width, tá? E aí a gente vai relembrando conforme vai precisando utilizar, né? Não é porque funciona lá no web ou no CSS que vai funcionar da mesma forma aqui, beleza? Mas geralmente funciona bacaninha, tá? Então já colocou aqui a borda, legal. Vou colocar aqui, vou pedir para ele centralizar esse conteúdo, beleza? Então, para ele centralizar esse conteúdo aqui, galera, eu vou primeiro já colocar um ao lado do outro, beleza? Como que eu faço para colocar um ao lado do outro? Por padrão, quando a gente está utilizando Flexbox, o que acontece? Ele vem aqui com uma propriedade que fica em coluna. O flex direction dele fica em coluna. Beleza? Então ele vai ficando aí um abaixo do outro. Para que ele possa ficar um ao lado do outro, a gente precisa alterar a direção desse flexbox com a propriedade flex direction. E aí essa propriedade flex direction a gente passa aqui, ó, que a gente deseja como row, né? Linha. Olha lá, ó. E aí ele já ficou um ao lado do outro, tá? Isso daqui é tudo do Flexbox lá do CSS, beleza? Por padrão ele vem em coluna, então ele vai ficando um item abaixo do outro, mas se eu quiser um item ao lado do outro, ele vai ficando em linha. Se eu colocar mais um item aqui, por exemplo, ó, colocar aqui mais um text, ó. Text, só um olá só para vocês visualizarem, ó. Tá vendo aqui, ó? O olá entra ao lado dele também, beleza? Já se eu troco aqui, ó, ao invés de deixar como row, coloco como column. Escrevi column errado. Column, será que é assim? Ei, caracas, como é que eu escrevo column aqui? Já esqueci como escreve column. Aí, column é assim, ó. Coloquei com 2 L's. Beleza? Então, ó, coloquei como column, aí ele ficou um abaixo do outro aqui. Tá? Mas no caso a gente não quer como column, a gente quer como linha, como row. Tá? E eu vou tirar esse text daqui que era só para exemplificação também. Beleza. Bom, o que mais a gente vai pôr aqui, ó? Já colocamos ele em linha um ao lado do outro, né? A gente tem aqui duas propriedades bem bacanas. Eu acho que eu já consegui mostrar para vocês, né, como é que funcionam essas propriedades. Lá quando a gente estava utilizando ele aqui no nosso header, beleza? Que é a propriedade Justify Content e Align Items. Então, basicamente, eu vou começar aqui, ó, com Align Items. Eu já tinha mostrado para vocês quando a gente utilizou no nosso header. Align Items, eu vou colocar ele aqui como Center. Ok? E aí ele como Center aqui, ó, ele centralizou o Align Items, tá vendo que ele centralizou aqui, ó,
verticalmente o nosso item, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu tirar essa propriedade aqui, ó. Vou apagar, vou comentar ela aqui. Ó, ele colou lá no topo, né? Com o Align Items, eu centralizo ele aqui, ó, na vertical, beleza? E o Justify Content, eu posso passar aqui também para ele um Center, beleza? E aí ele vai agora alinhar aqui, ó, na horizontal, tá? E aí com isso daqui a gente consegue, né, definir aí como que a gente deseja que os nossos itens fiquem alinhados. Só que aqui acho que não ficou muito bacana assim centralizado ao centro. Então eu vou alterar, tá? Eu posso aqui, por exemplo, se eu quisesse alinhar ele à esquerda, eu passaria aqui para ele um Flex End. Aí ele alinhou aqui, ó, à direita, na verdade, né? Alinhou à direita aqui. Se eu coloco um Flex Start, né? Então ali ele está alinhado ao final. Flex Start ele alinha ao início. Acho que assim fica melhor. Beleza. E a única coisa que eu vou fazer aqui agora é dar um espaçamento para ele não ficar muito colado aqui, nem na margem esquerda, nem para o meu texto ficar muito colado aqui também. Beleza? Então eu vou só dar um espaçamento para ele ali. Vou dar com o padding mesmo. Então vou colocar aqui ó, um padding left. E aí eu vou colocar o padding left aonde? Eu vou colocar no text, beleza? Porque eu quero dar um espaçamento aqui no meu text, ó. Então vou dar um padding left de mais ou menos uns 20, acho que é o suficiente. Olha lá, já deu um espacinho aqui, legal. E a mesma coisa eu faria para a minha imagem, né? Para a minha imagem não ficar muito colada aqui, ó, na margem, na borda do meu telefone. Então eu vou voltar aqui, ó, na minha foto, vou dar para ele também dar um margin left para ele de uns 20 também, acho que é o suficiente, vamos ver. Beleza, acho que tá bom assim. Então, já temos aqui, né, a nossa estilização quase pronta, tá? Se a gente quiser, a gente pode melhorar algumas coisas ou não mexer mais nisso. Vai ficar ao critério de cada um de vocês, legal? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou só dar uma borda aqui, ó, para arredondar os meus itens. Então eu vou colocar aqui, ó, um border radius, tá? E aqui eu vou passar o quanto que eu quero arredondar os meus dados não, as minhas fotos, né, que eu estou aplicando para fotos aqui. Então se eu coloco aqui, por exemplo, ó, 80 e eu salvo, ó, ele já arredondou aqui as minhas fotinhas, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, 100, ele arredonda um pouco mais, tá? Mas eu acho que 80 é muito. Eu vou colocar aqui colocar uns 30, acho que é o suficiente. Vou colocar uns 20, vamos ver como fica com 20. Ficou um pouquinho mais, vou colocar 30, vai. Mas isso daqui é só questão de gosto de cada um, beleza? Deixar assim, com 20 mesmo. Já arredondou um pouquinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra gente ver. Olha lá, ó, já deu uma arredondadinha aqui, ó, nas fotos, e aí vocês podem definir aí como que vocês preferirem. Legal? Pessoal, eu acho que é isso de estilização, tá? Acredito que deu para vocês entenderem aqui um pouquinho como é que funciona, né? Essa parte de estilização, deu para ver a questão de aplicar, né, o CSS, de carregar os dados da internet, de exibir imagem aqui dentro. Ó. A única coisa que eu vou corrigir aqui, aí já deixo de dica para vocês, é que, por exemplo, eu coloquei aqui ó, alguns valores como esse width aqui, ó, setado como uma largura de 50 pixels, né? Mas pode ser que esse valor ele não fique bacana em um outro celular. Aí ele vai acabar movimentando mais para um lado, mais para o outro, ou ampliando mais a imagem, ou diminuindo mais a imagem, né? Dependendo da resolução do celular, tal. E aí pode ser que isso acabe não deixando o nosso aplicativo tão bacana assim. O que a gente faz aqui, o que dá para a gente melhorar nessa situação? Dentro do nosso Flexbox, a gente tem uma propriedade chamada Flex, tá?
onde basicamente essa propriedade flex a gente consegue utilizar ela para definir o quanto que cada um dos nossos itens vai ocupar. Então lembra lá no primeiro semestre, quando a gente trabalhou com aquela questão de grid layout, e aí eu definia, por exemplo, eu pegava um elemento e falava, ó, esse elemento aqui vai ocupar 4 das minhas 16 colunas. Esse outro elemento aqui vai ocupar 8 das minhas 16 colunas. O Flexbox ele tem uma propriedade que é exatamente não é aquela daquela mesma sintaxe, né? Mas funciona com a mesma lógica, beleza? Que é com essa propriedade que eu falei para vocês chamada de flex. Aí como é que funciona essa propriedade flex aqui, ó? Basicamente, eu defino a propriedade flex. Então vou colocar aqui, ó, flex. Vou colocar como flex1 aqui só para eu poder demonstrar para vocês o que vai acontecer, ó. Percebam que ele ficou bem estranho aqui, né, agora as minhas imagens. Por quê? Porque eu defini aqui que a minha foto ela vai ficar aqui, ó, com flex1. É como se eu estivesse dizendo assim, olha a foto, ocupa uma coluna do item que você está, beleza? E aí como a foto, ó, ela está dentro da nossa view, que a nossa view está com a propriedade de container aqui, beleza? É como se ela estivesse tentando ocupar aí, né, o valor total da minha coluna. Aí então o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer aqui, ó, que eu quero que a minha foto, beleza? Ocupe uma coluna e eu preciso delimitar o outro item que está aqui do lado da minha foto, que no caso é o meu text, e o meu text está aqui com essa propriedade text, eu preciso delimitar o quanto que ele vai ter também. Então vou vir aqui, ó, na minha propriedade text e vou delimitar aqui, ó, um flex como 2, só para a gente visualizar, ó. Olha lá como que ele já mudou, tá? Então é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Como é que funciona essa propriedade flex? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. A minha imagem ela tem flex 1, então ela tem tamanho 1, beleza? Ela tem tamanho 1. E o meu text tem tamanho 2. Deixa eu abrir o Paint aqui para tentar demonstrar para vocês o que está acontecendo. Então é como se eu tivesse mais ou menos assim, ó. Eu tenho a minha imagem, ok? Que essa minha imagem aqui, ela tem aqui, ó, tamanho 1. Perfeito? E aí eu tenho o meu texto, que o meu texto ele tem aqui, ó, tamanho 2. Tá? O que isso significa? Significa que, ó, já que a minha imagem tem tamanho 1 e o meu texto tem tamanho 2, eu consigo colocar duas imagens, tá? Dois tamanhos 1 dentro desse meu carinha aqui que tem tamanho 2. Entenderam? E aí, independente do tamanho da resolução da tela, né, se a tela tem mais resolução ou menos resolução, ele vai conseguir se ajustar automaticamente, ele vai conseguir fazer esse cálculo automático. Porque ele vai falar assim, tá, o desenvolvedor disse que a imagem ela tem que ocupar um único tamanho, né, uma coluna de espaço 1, digamos assim, e que o texto tem que ocupar aí uma coluna de espaço 2. Então, vamos supor que eu tenha a minha tela, deixa eu pegar aqui, ó, que eu tenha a minha tela aí de largura, vou colocar que ela tem 150 pixels de largura, beleza? Minha tela tem 150 pixels de largura. O que vai ficar definido? Vai ficar definido que esse carinha aqui, ó, ele vai ter 50 pixels. E esse daqui vai caber 2 do tamanho 1, né? Vai caber aí 100 pixels. Tá? E esse cálculo, o Flexbox, ele faz automático, tá? Com aquela propriedade que a gente passou ali. Deu para entender? Se eu altero aqui, ó, por exemplo, o meu layout ainda não ficou legal. Deixa eu voltar aqui no celular. O meu layout ainda não ficou legal. Posso mudar aqui, ó, dizer que, por exemplo, o text, né, ele vai ter aí um flex 3. Ó, já diminuiu um pouco mais. Ainda não ficou bacana. Vou colocar aqui um flex 4 para testar. Beleza, flex 4 acho que ficou bom o flex 4. Então, o que a gente está dizendo aqui, ó, quando a gente colocou esse flex 4 para o nosso texto e flex 1 para a nossa imagem? Vamos voltar no Paint. Basicamente, a gente está dizendo o seguinte, ó, que dentro do meu componente texto,
eu consigo colocar o tamanho, né, o tamanho do meu componente de texto vai ser 4 vezes maior que o tamanho do meu componente de imagem. Porque imagem está com tamanho 1 e texto está com tamanho 4. Deu para entender? É como se imagem ocupasse 1/4 do tamanho do texto. Se eu venho aqui e coloco isso daqui, ó, por exemplo, eu disse aqui que o meu text vai ter um flex 4, né, 4 colunas, digamos assim, e a minha imagem vai ter aqui, ó, um flex 2, tá? Olha como é que ele ficou, ó. Ele ficou desse jeito aqui. É como, basicamente, se eu tivesse... Só que percebam que aqui, ó, eu disse que a minha imagem, né, vai conseguir ter o tamanho de 2 e o meu texto caberiam aí duas imagens dentro dele, né? É mais ou menos a mesma coisa da proporção matemática lá. Então, se aqui, ó, eu consigo colocar duas fotos dentro desse meu carinha aqui, é a mesma coisa se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui, ó, flex 1 e flex 2 aqui, né? Tivesse feito aí, basicamente, a divisão. Percebam que ele não mudou nada, ó. Aqui dentro do meu item texto, ele está ocupando 2 vezes o tamanho desse carinha aqui, ó. Tá? Espero que tenha dado para vocês entender, turma. Então, eu tinha colocado 5 aqui, se eu não me engano. Acho que era 5, né? Então, aqui, ó, eu disse que independente do tamanho da resolução do meu celular, essa foto aqui, ela vai ocupar 1/5 desse texto aqui. Deu para entender? E aí, se o celular for mais largo e assim por diante, ele continua ocupando 1/5 do restante, né? E aí, essa medida aqui, ó, de width, ela ficou desnecessária. Posso até remover ela daqui, ó, e salvar, que ele continua funcionando perfeitamente. Beleza? Porque a gente definiu o tamanho com a propriedade flex, que deixou ele mais responsivo. Legal? E aí, basicamente é isso, galera. Finalizamos aqui a parte de estilização. Beleza? Se eu voltar aqui, ó, por exemplo, e colocar aqui como, ao invés de 5 resultados, eu colocar aqui como 15 e salvar, ó, ele vai trazer aqui para mim, ó, deixa ele salvar, tá vendo, ó, ele trouxe 15 pessoas, tá? Ah, eu vou consertar só um negócio aqui, turma. Ele tá trazendo só o primeiro nome. Vamos consertar isso daqui, ó. Vamos voltar aqui dentro do nosso people list. E aí aqui onde a gente está colocando aqui, ó, cadê? Aqui, ó, text. Tá vendo onde a gente está colocando o text aqui? Vamos pedir para ele pegar também o name.last, né? Como é que a gente faz a concatenação? A gente pode fazer assim, ó, mais, beleza? Oh, mas aí eu tenho que fazer, ficaria confuso. Eu vou fazer diferente. Já que a gente aprendeu lá o ECMAScript 6, né? E eu mostrei para vocês um carinha chamado Template Literals. Lembra do Template Literals? O que ele nos permite fazer? Ele nos permite concatenar, né, esses dados aqui sem precisar ficar fazendo esse tipo de concatenação aqui, ó, com o espaço, aí colocando aqui o mais de novo e aqui vazando o JavaScript, né? Na verdade eu teria que fazer assim, ó. person.name.last. Vamos ver se deu certo aqui, se eu não comi bola em nada. Ah lá, trouxe, tá? Então, a gente poderia fazer desse jeito aqui, ó. Concatena o person.name.first com espaço vazio, para ele dar o espaço aqui, ó, com o person.name.last. Beleza? Só que para a gente melhorar esse nosso código aqui, vamos modificar aqui o seguinte, tá? Vamos usar o nosso template literals. Como é que funciona lá os nossos template literals? Eu vou apagar isso daqui, ó. Vocês têm aí como referência, como exemplo, se caso precisarem, tá? E aí com o nosso template literals, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai abrir aqui as nossas chaves, né, para colocar código JavaScript, beleza? Deixa eu só indentar ele aqui de novo. E aí aqui dentro a gente vai fazer como? Ao invés de fazer daquele jeito que eu mostrei para vocês, vamos colocar a crase, beleza? Então aqui é símbolo de crase, não é aspas simples, ok? E aí com a crase, né, dentro da crase a gente consegue utilizar aquele template literals, onde eu consigo colocar aqui a mistura de JavaScript com texto comum e personalizar isso, tá? Quando for alguma variável do JavaScript, eu faço assim, ó, coloco
o meu sinal de cifrão, abro e fecho chaves, e aí aqui dentro dele, né, eu coloco o meu código JavaScript, que no caso é person.name.first, beleza? Se eu salvar aqui, ó, ele volta só o primeiro nome, só que ao invés de eu fazer aquela concatenação, eu posso simplesmente aqui, ó, dar um espaço e colocar o segundo nome, ó, person.name.last. Aí eu salvo aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já trouxe aqui para mim. Aqui no meu eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu poderia colocar aqui. Então, dentro das nossas crases, tudo que eu colocar aqui, ó, é renderizado na tela, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele colocou o primeiro nome, o que eu digitei e o segundo nome. Beleza? Só que aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou querer só o primeiro e o último nome. Então eu posso fazer isso daqui, ó. Separo só com um espaço, tá? Coloco o name.first e o name.last. Legal? Já deixa eu aproveitar e mostrar aqui um negócio para vocês, galera. Vocês viram que eu pedi para ele renderizar aqui para mim agora 15 dados, né? Ao invés de somente 5, como a gente tinha antes, tá? Só que se eu faço aqui, ó, tô passando o dedo aqui no meu celular para cima e para baixo e ele não está scrollando, beleza? Não está acontecendo o scroll aqui, porque a gente precisa habilitar o scroll nesse carinha, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês aqui como habilitar o scroll, porque aí se caso vocês quiserem ir treinando com outros aplicativos e assim por diante, já dá para a gente visualizar aqui, né, o como é que funciona para scrollar isso daqui, beleza? Bom, eu vou vir aqui dentro de app e aí eu vou scrollar ele aqui dentro de app, tá? Deixa ele só, eu vou codificando aqui enquanto ele vai renderizando de novo a tela do meu celular. Então aqui, ó, dentro de app, eu vou fazer a importação de uma funcionalidade do React Native, né? Assim como a gente importou aqui a Vue, a Image e assim por diante, eu vou importar uma outra funcionalidade. Essa text que está aqui, ó, era porque antes, né, da gente refatorar o nosso código, a gente estava utilizando uma propriedade chamada text. Agora que a gente refatorou, não estamos mais. Então eu vou remover essa text daqui, ó, e vou colocar aqui a minha scroll view. Tá aqui ela aqui embaixo, ó. Coloquei a minha scroll view. Beleza? Então, da mesma forma que a gente tem image, text, view, eu tenho a minha scroll view. E aí, para eu poder scrollar a minha página, basta eu cercar aqui, ó, quem é que eu quero que fique com essa funcionalidade de scroll. Tá? Então, eu quero que fique dentro do meu aplicativo tudo isso daqui, ó. Fique o meu header de pessoas, que é esse header que está aqui em cima, e fique esse people.list, que é essa lista aqui embaixo. Tá? Então, eu vou colocar o meu scroll aqui, ó. Scroll view. Fecho ele lá embaixo. Beleza? E eu vou só indentar aqui, ó. Salvei. Agora, ó, se eu passo o dedo aqui, ó, ele tá scrollando as informações para mim. Beleza, turma? E aí, o bacana é que vocês já conseguem com isso ir criando aí, né, os próprios testes de vocês. É bem bacana criar aplicativo e testando, né? Vai baseado nisso daqui, vai fazendo um CSS, vai consumindo um dado da internet, vai criando os componentes de vocês, legal? Para vocês irem praticando e irem pegando gosto aí também pela coisa, né? Então, turma, só para a gente finalizar aqui, ó, vamos rever o nosso código, como é que ele ficou. Dentro do app.js eu tenho as minhas importações aqui necessárias, beleza? Tenho aqui o Axios, a minha importação. Deixa eu jogar até essa importação aqui, ó, para cima. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho as minhas importações necessárias para trabalhar com React Native, né? Que é o React com UseEffect e o UseState, que foram os carinhas que a gente utilizou aqui para consumir os dados da API. Tenho os meus componentes do React Native que eu estou usando nesse app aqui, que no caso é o Scroll View e a View, que eu estou utilizando eles aqui embaixo, aqui, ó. Beleza? Tenho aqui as minhas importações dos meus componentes Header e do People List, que é o que está sendo exibido em tela, né? Que eles estão em um outro componente à parte. Legal?
Tenho aqui a importação do meu Axios para eu fazer aqui a busca, né, lá do meu método com o meu método get lá da internet, beleza? Aí aqui a gente tem o nosso useEffect, que basicamente o que ele está fazendo? Ele está esperando o nosso componente ser montado e depois que esse componente é montado, ele busca lá a informação na internet, né? E ele vai acontecer em segundo plano. Por isso que a gente colocou aqui, ó, ele dentro de uma promise, né? Como isso daqui é uma funcionalidade assíncrona, né? Para o nosso aplicativo não ficar travado esperando com que os dados voltem, a gente colocou ele aqui, ó, com esse den, que esse den basicamente é como a gente utiliza aí para trabalhar com promises, né? Uma das maneiras, tá? A outra que a gente teria é o async await. Depois a gente até refatora esse código aqui para async await, beleza? Então, se der certo, ele vai percorrer, né, os dados lá da internet e vai jogar dentro do nosso array chamado people, que foi iniciado aqui como vazio, e aí através do setPeople a gente preenche ele lá. Se der errado, ele por enquanto vai exibir aqui uma mensagem no console para a gente, depois a gente cria um alert para ser exibido em tela, beleza? Aí aqui embaixo, né, a gente tem aqui, ó, o nosso return, que basicamente está fazendo o quê? Está sendo cercado aqui por um scroll para a gente poder scrollar a nossa página aqui do nosso aplicativo. Legal? Uma view, que é como se fosse uma div só para incorporar o nossa aplicação, mas eu até poderia deixar sem essa view aqui, agora que eu coloquei o meu scroll, né? Aí eu poderia renderizar direto o meu header e o meu people. E aí aqui eu estou renderizando o meu header, passando aqui pessoas, beleza? Se eu altero aqui, ó, para qualquer coisa, ele vai renderizar também na tela para mim. E esse people list aqui é o componente que a gente acabou de criar. Então vamos ver o header aqui, ó. O header basicamente ele só tem o quê? Só tem uma view com um text dentro dele, né? Que está recebendo aqui uma propriedade CSS e uma props, que é o que está sendo passado aqui do componente py, que é o componente app, lá para o componente filho, que é o componente header, né? E em people list, basicamente a mesma coisa. A gente está passando aqui, ó, como uma props, o nosso array, beleza? Para aqui dentro do nosso people list, esse array ser percorrido com o método map que a gente criou aqui, ó. E aí, através desse método map, ele listar todo mundo aqui, né? E aí ele retorna aqui para a gente o que a gente acabou de codificar, uma imagem, um texto, com as suas propriedades CSS, bonitinho, né? Que a gente acabou de criar aqui embaixo, tá? Retornando isso daqui lá para quem chamar ele, ó. Então a gente está retornando o text elements, que basicamente text elements é o quê? É essa variável que a gente criou aqui em cima, que está contendo tudo isso daqui, ó. Aí a gente retorna ela lá para o componente py, que é o componente app. E aqui a gente tem um outro return. Vamos até personalizar esse carinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, carregando os dados, aguarde por favor. Vamos personalizar ele aqui no CSS, ó. Então eu vou colocar aqui loading, beleza? E aí meu loading ele vai ter só um font size, coloco aqui um font size de 20 pixels, ou só 20 no caso, né? E aqui um color, vou colocar aqui como um vermelho, tá? Então F00. Beleza? E aí eu coloco essa minha propriedade de loading aqui, ó, dentro desse carinha aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, style é igual a styles, que é o meu objeto, né? Styles.loading. Beleza? E aí aqui ele já vai funcionar certinho para a gente quando a gente recarregar os dados na nossa tela. Deixa ele terminar de renderizar. Aí, ó, renderizou aqui para mim o meu aplicativo. E aí, o que acontece aqui, turma? Por mais que eu dê aqui um Ctrl S, ó, tô dando aqui um Ctrl S, né? Ele vai salvar para mim a minha aplicação, né? Se eu alterar aqui qualquer coisa aqui, ó. Deixa eu alterar, deixa eu ver o que aqui. Vou colocar um tracinho aqui, ó, só para a gente visualizar. Ó. Coloquei um tracinho entre o primeiro nome e o último. E se eu salvar, ó, ele renderiza para mim aqui, só que ele não recarrega os dados, porque esses dados já estão em memória, né? Ele já consumiu esses dados da internet. Para eu poder fazer a verificação dele recarregar os dados, o que eu posso fazer aqui? Ó?
eu chacoalho meu celular, vou vir aqui em Reload aqui, ó, e percebam que quando eu clicar em Reload, pode ser que seja bem rápido, beleza? Deixa eu dar até um zoom aqui para a gente tentar visualizar melhor, ó. Quando eu clicar em Reload aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro aparecer aquela mensagenzinha, beleza? Dizendo, carregando os dados, por favor, aguarde. E depois ele vai, quando ele conseguir pegar os dados da internet, ele vai renderizar pra gente, ó. Reload, vamos ver. Olha lá, ó, carregando os dados, aguarde, por favor. Demorou até um pouco mais do que o que devia, né? Vamos ver aqui o porquê. Eu acho que deu problema. Deixa eu tirar do zoom aqui para eu poder visualizar o que aconteceu aqui. Ah, então ele exibiu aqui uma mensagem para mim. Vamos ver o que aconteceu lá no console. Ocorreu um erro. Deixa eu renderizar de novo. Acho que ele não conseguiu acessar lá. Vamos mandar renderizar de novo aqui. Ah, agora foi. Por algum motivo, tá vendo, galera? O bacana disso é por algum motivo ele na hora de ele ir buscar lá na internet, ele se perdeu no caminho, beleza? Pode ser que a minha internet tenha oscilado, ou que a internet lá do servidor tenha oscilado e assim por diante, tá? E aí ele ficou com aquela mensagem, né? Carregando os dados, aguarde por favor. Depois a gente pode até, eu vou mostrar para vocês como utilizar framework, né? O Materialize que a gente utilizou lá no React comum, como que a gente trabalha aqui com Materialize React. É muito similar. E aí o bacana é que a gente coloca aqueles spinners para ficar girando, te carregando, beleza? E assim por diante, o nosso aplicativo fica bem bonitinho aí. Beleza, galera? Bem, digamos, usual, assim, bem com a interface bem bacana para se trabalhar, tá? Mas beleza, a nossa primeira tela ela já está concluída com esse código que a gente fez aqui. Espero que vocês tenham conseguido implementar aí também. Façam as personalizações conforme que vocês desejarem, conforme que vocês quiserem, de cor, de tamanho, de letra e assim por diante, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer a parte de navegação entre telas, beleza? Fazendo o quê? Fazendo o clique em cima de um desses itens aqui e aí ele abrir em um outro local, tá? Ah, turma, deixa eu aproveitar esse período que a gente já está aqui então e vou fazer o seguinte, vamos refatorar o nosso código para melhorar um pouquinho aqui a sintaxe dele, pode ser? Porque aí a gente consegue deixar o nosso código com a sintaxe melhor. Então a primeira coisa que eu vou refatorar aqui vai ser o seguinte, galera, vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar aqui desde o header. Vamos ver aqui. Aqui no header, não daria para a gente refatorar muita coisa, eu não sei nem se vale a pena. Mas, por exemplo, tá vendo aqui ó, que a gente está aqui recebendo uma props, e aí essa props aqui, ó, a gente está passando ela aqui embaixo como title. Ao invés de eu fazer isso daqui, ó, receber aqui como uma props, tá? E aqui ter que colocar props.title, eu posso fazer um destructuring desse meu elemento. De que maneira eu posso fazer isso? Ao invés de eu escrever aqui props, ó, entendam que eu ainda vou estar recebendo uma props, mas eu já posso extrair o title diretamente aqui, ó. Troco aqui, ó, apago props, abro chaves para fazer um destructuring e escrevo title aqui direto, ó. Aí agora eu posso fazer o que? Eu posso apagar esse carinha daqui, ó. Apagar o props daqui e ele continua, ó, vou salvar, ó, tá dando um refresh, ele continua funcionando perfeitamente. Beleza? A gente simplificou um pouquinho aqui o nosso código, né? Apagamos uma palavra a mais aqui para esse elemento que é um elemento tecnicamente simples. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo componente que é o people list. Vamos dar uma olhada nele aqui. Aqui no people list dá para a gente fazer isso muito mais vezes, né? Ó, por quê? Todo mundo que está aqui, ó, por exemplo, people aqui, ó, estou passando props.people aqui, props.people aqui, tá? Então aqui eu posso fazer o destructuring dele, ó. Vamos então por partes, ó. Vou apagar esse props daqui, beleza? Vou abrir chaves e vou passar a props que eu estou recebendo, que no caso é people, tá? Aí aqui no meu if, ó, eu posso apagar esse props daqui. Aqui também eu posso apagar esse props daqui. Todo mundo que for props.people, eu posso apagar e agora fica só com people,
né? Vamos ver se tem mais algum props.people aqui em algum lugar. Aparentemente não, né? Aparentemente era só esses aqui mesmo. Beleza. Deixa eu ver. Vamos salvar. Se ele der erro, a gente vai descobrir. Não, beleza. Então aparentemente deu certo aqui. Era só esses dois mesmo. Tá? Então percebe que aqui, ó, eu fiz isso daí, né? Aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô pegando person? E eu tô pegando aqui person.login, person.name, tá? Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, tá? Eu não preciso ficar passando person.login, person.picture, person.name. Eu posso fazer também a desestruturação aqui, ó. Ao invés de person aqui, eu faço a desestruturação. Então vamos fazer passo a passo aqui para vocês acompanharem e de repente não dar nenhum erro aqui. Apesar que se der erro, é bom que a gente já descobre o como é que corrige, né? Então aqui, ó, eu vou apagar esse person daqui e vou fazer o destructuring, beleza? O que eu quero pegar? Ó? Eu quero pegar login, então ó, login, vírgula. Que mais eu quero pegar aqui? Vamos ver. Quero pegar que mais que eu tenho aqui? Picture, vamos ver se vai dar certo. Acho que ele já está reclamando ali. Devo ter esquecido alguma coisa. Depois a gente descobre ali. Picture. Além de Picture, eu quero pegar names. Eu já lembro que a gente precisava de names também. Person.names, person.picture e person.login. Acho que era só os parênteses. Deixa eu colocar entre parênteses para ver. Era isso mesmo. Tá? Então aqui, ó, como eu estou recebendo mais de um parâmetro, né? Eu preciso passar os meus parênteses. Beleza? Isso daí a gente já tinha comentado sobre. E aí todo mundo que for person aqui agora, ó, eu posso apagar, ó. Posso apagar person.login aqui e usar só login.ui. Posso apagar person.picture aqui e utilizar só picture.thumbnail, né? Apagar person.name aqui e utilizar só name.first. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Apago o person name daqui e utilizo só name.last, tá? Coloquei names aqui, né? Tenho que corrigir, é name. Deixa eu salvar, vamos ver se ele não vai dar nenhum erro. Acredito que não, porque está certinho a sintaxe. E aí a gente simplificou um pouco aqui o nosso código, né? A gente não ficou mais passando props aqui e aí tendo que usar props.isso, props.aquilo. Posso fazer o destructuring da minha propriedade, beleza? Como que eu faço o destructuring? Eu abro chaves aqui e aí eu não vou confundir, tá, turma? Essa abertura de chaves daqui, ó, do meu destructuring com essa abertura de chaves daqui, por exemplo, ó, que é para passar código JavaScript, tá? Vocês têm que ter a ciência aí de onde que vocês vão estar utilizando chaves, né? Mas que uma chave em um lugar ela se refere a uma coisa, uma chave em outro lugar ela se refere a outra coisa, né? Aqui, ó, nesse trecho aqui, por exemplo, não é que eu estou dizendo que o que está aqui dentro é código JavaScript, porque toda essa linha aqui ela é código JavaScript, né? Ó, desde aqui do const até o final da minha linha, toda ela é JavaScript. Então essa chave que eu estou passando aqui é para fazer o destructuring, diferente daqui, ó. Nesse trecho aqui embaixo da minha linha 10, como eu estou aqui passando JSX, né? Aí essa chave daqui sim é para falar que o que está aqui dentro é JavaScript. Beleza? E aí a gente finalizou a nossa aplicação. Deixa eu só dar mais um refresh nela aqui, ó, mais um reload nela, vamos ver. A mensagem carregando os dados, você viu? Agora foi rapidinho, né? O tempo dela ir lá na API, carregar os dados e trazer para dentro da nossa aplicação já está funcionando. Legal? Então, é isso aí, turma. Por enquanto é isso. Agora com o nosso código. Vamos ver aqui no app.js se dá para a gente refatorar alguma coisa. Ficou faltando aqui o app.js, né, para a gente refatorar alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Consigo refatorar aqui. Vamos ver. Acho que não. Acho que aqui, aparentemente. Depois eu posso até trocar essa propriedade do Axios aqui, ó, para uma classe específica dela. Beleza? Mas por enquanto vamos deixar ela por aqui mesmo. E aí, conforme a gente for organizando o nosso projeto, a gente vai fazendo refatorando ele, beleza? Fazendo essas
refatorações aí. Então agora sim, acho que a gente finalizou essa primeira tela, já deixamos o nosso código mais bacaninha, né? Tá um código aí melhorzinho, tá? E agora, na próxima aula, a gente faz a parte de navegação aí da nossa aplicação. Valeu, pessoal, uma boa noite. Pratiquem, codifiquem e deixem esse projeto pronto, beleza? E aí na próxima aula a gente dá sequência. Valeu, até mais.